Ainda pensando sobre o pensar, eu comecei a refletir que nós temos uma grande dificuldade de entender o significado das palavras. No livro 1984, de George Orwell, é um livro que eu recomendei aqui. É Orwell, é Orwell. Se alguém souber a pronúncia correta, por favor, coloca aqui. Esse livro, 1984, é um dos livros que eu recomendo para você que quer entender o mundo. Ah, mas é uma história de ficção. Cara, eu estava fazendo algumas leituras e eu cheguei à conclusão que boa parte dos caras que pensam, dos pensadores do nosso tempo, eles começaram a refletir sobre o mundo a partir de literaturas, a partir de romances, não necessariamente a partir de estudos de filosofia. Sabe que isso é muito surpreendente porque, especialmente nós, cristãos evangélicos, não damos valor para a leitura ficcional, não damos valor para romances. A gente acha perda de tempo. Já fui muito criticado por ser um defensor da leitura de romances. Porque a maior parte das pessoas acha que é melhor ler um livro cristão, ler um livro sobre teologia, por exemplo, ler um livro sobre exposição das escrituras, que isso parece mais útil. E, de fato, eu não posso negar que o argumento tem bastante apelo. Parece inútil você ouvir uma história, mas o que a gente esquece é que algumas das verdades mais profundas e mais significativas sobre o reino de Deus, sobre a missão de Cristo, sobre a missão dos cristãos, sobre a relação de Deus com o homem, foram ensinadas por Jesus nas suas parábolas. A própria parábola precisa ser entendida. O que é uma parábola? Uma parábola é um conto, é uma história com uma aplicação moral. É muito parecida com o que são as fábulas. As fábulas são isso. São histórias que no final você consegue aprender uma lição, você consegue aprender algum significado moral daquilo. As parábolas de Jesus, elas são mais elevadas do que as fábulas porque não é um simples ensinamento moral, ele é um ensinamento a respeito de Deus, ele é um ensinamento teológico. Então, a parábola tem esse significado diferente quando ela sai da boca de Jesus. Muitos profetas também usaram parábolas. Os salmos, por exemplo, eles não são parábolas, eles são poesias. A poesia é uma forma de ensinamento teológico também. Você sabia que muito do que a gente entende da relação de Deus com o homem vem dos salmos? E os salmos eram músicas, eram poesias musicadas, eram orações. E a gente despreza formas literárias que não sejam as dissertativas, que não sejam aquelas que são parágrafo 1 falando do assunto, parágrafo conclui. A gente despreza outras formas, outras ferramentas linguísticas, além desse estilo de texto que nos parece mais sério e mais sóbrio. Não se engane, porque é possível aprender muito com canções. É possível aprender muito com poesias, é possível aprender muito com orações. E boa parte do conhecimento teológico que a gente tem vem, por exemplo, das músicas que a gente canta, que são poesias. Acontece muito isso comigo, porque eu sou alguém que se relaciona muito profundamente com o lado artístico e com a escritura em forma poética. Então eu lembro de músicas antes de lembrar de versículos. É muito bom quando as músicas são baseadas em versículos, mas às vezes as músicas são baseadas em nada na cabeça do cara, numa interpretação errônea dele ou às vezes uma interpretação tendenciosa dele para justificar. Ele, ao invés de usar a escritura como fundamento para a ideia, ele usa uma ideia amparada por um versículo, usando a Bíblia de forma tendenciosa a amparar seus próprios conceitos. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Mas no livro 1984 tem uma coisa importante. Eu acho que eu devia ler esse livro de novo, eu tenho ele lá em casa, e fazer um review dele, ou uma análise cristã do 1984. Por mais que o autor não fosse cristão, mas os conceitos que ele apresenta ali de controle de massa são conceitos que caem muito com o que eu chamo de curso do mundo, que Efésios chama de curso do mundo e de controle das pessoas por meio do controle da informação. No 1984 ele fala que a revolução que está acontecendo, que é uma revolução socialista, ela vai acabar quando o dicionário for todo mudado. Como assim o dicionário? Uma das formas de dominar as pessoas é por meio da linguagem, porque toda língua, com o passar do tempo, aumenta o número de vocábulos, ou seja, você tem novas e novas e novas palavras entrando no dicionário. Mas nessa intervenção linguística que o partido está fazendo no livro 1984 é o contrário. Eles estão eliminando as palavras. Você não tem claro e escuro, você tem claro e anticlaro, claro e não claro. Você tem a eliminação
do antagônico. E quando você diminui a quantidade de ferramentas linguísticas que você tem, quando você diminui o seu vocabulário, você encurta também a compreensão das coisas. E uma vez que você compreenda menos coisas, você será mais facilmente controlado. Pode parecer que não, mas uma palavra não é só uma forma de comunicação. As palavras, a linguagem, é um meio de transformação. Porque para pensar quantas coisas você aprendeu por meio de palavras. Praticamente tudo. Tudo que você sabe da sua vida acadêmica, da sua escola, da sua universidade, você aprendeu por meio das palavras. Foram as palavras que te ensinaram e as palavras mudaram a sua mente. Elas não só comunicaram uma informação, mas elas foram agentes transformadoras. Isso me faz lembrar muito de João 1, que fala que Jesus é o verbo de Deus. Algumas traduções falam só que Jesus é a palavra de Deus. Mas eu gosto dessa tradução que diz verbo, porque verbo não é uma palavra qualquer. O substantivo, por exemplo, ele é só um nome, mas o verbo ele indica uma ação. É como se Jesus fosse a palavra ativa de Deus. Quando Deus fala algo que vai transformar, é Jesus, entende? Jesus é esse poder transformador da linguagem de Deus. E é assim que as palavras são. Quantas palavras você conhece? Você aprende novas palavras todos os dias? Você se esforça para ampliar o seu cabedal de informações, para ampliar a quantidade de palavras que você sabe? Ou a linguagem complicada é uma barreira para você? Eu sei que a gente deve tentar ser simples quando expõe as escrituras, mas ser simples não quer dizer ser simplista. Mas é melhor que você tenha muito arsenal, muita capacidade, muitas palavras, saiba muitas coisas e escolha só algumas para usar, dependendo do público que você vai falar. Você vai falar para um público que você percebe limitação intelectual, você usa palavras mais simples. Quando você percebe que você está conversando com alguém que compreende mais coisas e que tem um background de informações mais amplo, legal, você vai falar de igual para igual com essa pessoa. Ao invés de você ter um conceito muito bacana, mas não conseguir explicar esse conceito por causa da falta de ferramentas linguísticas. Você não tem que ser o cara arrogante que fica arrotando conhecimento e mostrando quão bonzão você é. Jesus muito provavelmente sabia bem mais palavras do que as que ele usou nos evangelhos. Ele era um cara bastante entendido porque ele dominava as escrituras. Ou seja, Jesus intelectualmente tinha um arsenal amplo, mas ele escolheu usar essas palavras especificamente para o público que ele tinha. Ele conversou com Nicodemos de igual para igual. Gregos viram Jesus e conversaram com ele. Jesus conversou com uma mulher promíscua samaritana. Jesus convenceu pescadores ignorantes a segui-lo. A ferramenta linguística de Jesus não era uma barreira para ele, mas ele as tinha. Quanto valor você dá para o significado das palavras? Quanto valor você dá para o que a Bíblia diz e mais para o que ela quer dizer? Não sou um profundo conhecedor das línguas originais. Na verdade, eu sou bastante limitado nesse sentido. O que eu falo para vocês é do que eu entendo do português. E quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para os meus amigos que entendem de hebraico, que entendem de grego, que entendem, sei lá, dos contextos bíblicos. Como, por exemplo, o Mateus Lapa, com quem eu sempre converso sobre os assuntos dos costumes judeus, das práticas dos hebreus. Ou o Victor Fontana, que tem um canal no YouTube que fala do direto no original. Ele fala de significados das palavras e ele até luta contra o senso comum, daquelas palavras que a gente sabe, acha que já sabe, mas ele consegue colocar o significado original e combater o nosso senso comum das escrituras. Então são dois caras que vale a pena você bater um papo sobre esses assuntos. É claro que é preciso uma boa dose de humildade para dizer que você não sabe. E dizer que você não sabe é o primeiro passo para você ser ensinado, para você aprender. Talvez até para Deus a gente deva dizer: Deus, eu não sei. A gente devia dizer isso para ele mais vezes. Mas por enquanto, comece a pensar mais no significado das palavras e no arranjo de sabedoria que você tem. Seja muito inteligente para que essa inteligência possa ser transformada em sabedoria. Você pode ser mais informado do que você é e com base nessa informação que você tem, debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo da inspiração, da presença dessa unção que nos ensina todas as coisas, nós nos tornaremos mais sábios. A inteligência que você consegue aplicar se torna sabedoria. E isso é muito legal e está ao alcance de todo mundo. Graças a Deus, os livros estão ao alcance de todas as pessoas. E pelo menos saber português
você sabe. Aí você me fala assim, Davi, e os analfabetos funcionais? Porque o Brasil é um dos campeões mundiais de analfabetismo funcional. Bom, esse é um assunto que a gente tem que conversar especificamente, porque eu acredito que as igrejas deveriam atacar de frente o analfabetismo funcional antes mesmo de tentar discipular as pessoas, porque muitas vezes a gente quer ensinar teologia para os novos convertidos, mas eles não conseguem entender o português, eles não conseguem entender o significado das palavras, porque eles não foram corretamente alfabetizados e eles não têm a capacidade linguística de compreender os contextos e os significados. Isso é muito sério. Isso não é combatido de uma hora para outra. Mas com esse insight, você que é sábio, pega isso, pega essa pontinha e já começa a fazer. Imediatamente assim que você identificou que esse é um problema no seu grupo de novos convertidos, ou mesmo na sua vida, começa a lutar contra isso. Se você quer ser mais útil nas mãos de Deus, saiba mais, entenda mais, esteja mais informado para que Ele possa transformar essa informação que você tem em salvação na vida das outras pessoas. Bom, ficou bem escuro então enquanto eu gravava, já é hora de descer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo, de deixar um comentário para mim. Pode ser que surja dúvidas, então deixa as dúvidas nos comentários ou usa o e-mail que aparece aqui na tela. Você pode usar também o Instagram ou o Facebook para falar comigo. Esse cachorro não para de latir. E se você quer me ajudar a continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube, pense seriamente em se tornar um patrão desse canal através do patreon.com/David Mesquita. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!